Olá, meu nome é Marcos, eu faço parte do grupo Nude Laser. A gente realiza locações de equipamentos médicos da parte estética em Belo Horizonte região. E hoje eu vou demonstrar um pouquinho sobre a tela do Galaxy Fiber e do Fiber Evo, que utilizam a mesma tela. Lembrando que é um breve treinamento e que o treinamento mesmo deve ser realizado. Esse vídeo não tira a necessidade de fazer um treinamento pessoal e com um profissional habilitado. Bom, vamos lá, só a questão das programações da tela. No Fiber a gente tem então dois modos de aplicação. A gente tem o modo rápido, que é o modo também chamado de SHR ou varredura. Neste modo a gente seleciona um quadrante de 10 por 10 centímetros na maioria dos casos. Claro que tem regiões menores onde a gente vai utilizar então para áreas menores, conforme a nossa tabela de utilização de programação. Então imaginamos que o quadrante nosso é o tamanho dessa tela, 10 por 10 centímetros, que a gente vai trabalhar. A função do modo varredura é você ir disparando de forma o mais uniforme possível e deslocando a ponteira e fazendo movimentos indo e voltando para que você possa aquecer aos poucos até atingir a temperatura de pelo menos 60 graus no bulbo, fazendo a cauterização do liso. Aqui a gente vai ter então a programação primeiramente do fototipo de pele da pessoa, lembrando que não é o fototipo de pele da pessoa e sim da região a ser trabalhada. Então, por exemplo, a gente pega casos de pessoa fototipo 2, que vai fazer, por exemplo, axila, e a axila já tem fototipo 5. Então, é da região a ser trabalhada. Tem regiões, por exemplo, como virilha, que às vezes a gente troca até mais de uma vez o fototipo. Aqui a gente vai ter, então, a densidade de energia. E aqui embaixo a gente vai ter, então, a frequência em Hertz. A frequência significa quantos disparos o equipamento dá por segundo se você pressionar o gatilho e segurar. Esses parâmetros a gente verifica geralmente pela tabela, onde após a gente identificar o fototipo a que vai ser tratado, ele vai ter lá a sua energia e a quantidade de Hertz. E a gente vai então disparar de forma o mais uniforme possível, sem deixar a ponteira parada e nem ficar num local só. Se a gente fica num local só, a gente aquece de uma forma muito rápida e pode causar queimaduras. E também você deixa as outras áreas do quadrante que a gente trabalhou sem o aquecimento e sem então a cauterização. Geralmente a gente utiliza lápis dermográfico branco para delimitar essas regiões. Então a gente faz, por exemplo, um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui, aqui, aqui e aqui, só para a gente saber a área que a gente vai trabalhar, para a gente não se perder perante a ela. E feito isso, então feita a programação, a gente vai então para o modo de aplicar na pessoa. Todas as primeiras vezes que a máquina for ligada, então, por exemplo, iniciei o dia, liguei o equipamento, ou fui almoçar, ou fui lanchar e desliguei e liguei novamente o equipamento, toda vez que você ligar pela primeira vez, a gente indica que você clique no terceiro desenho de refrigeração. Para quê? Para informar para o equipamento que ele deve resfriar o máximo possível da sua ponteira. Feito isso, a gente vai colocar o equipamento então para funcionar a sua ponteira. Quando o equipamento está pausado, o LED da ponteira está também sem piscar, ele está travado. Uma vez que a gente então clica e coloca ela em pronta, o nosso LED começa a piscar, informando que a nossa ponteira está pronta para disparo. No modo varredura, a gente vai utilizar a tabela, onde lá vai informar para a gente quantos joules a gente deve dissipar naquele quadrante. Então, feito isso, a gente verifica, por exemplo, está lá 9.000 joules. Então a gente vai disparando e aqui a gente consegue ver quantos joules estão sendo dissipados. Lembrando que a ponteira não pode parar ou ficar no mesmo local sem
né, assim, tem que ir realmente pegando todo o percurso do quadrante que a gente vai desejando, que a gente delimitou, tá? Chegando próximo ao valor, a gente vai sempre olhando a pele da pessoa e verificando também o que ela está sentindo. Então a pele começou a vermelhar um pouquinho, tá dando aqueles pontinhos como se fosse o pelinho levantando, então já chegou o ponto. Às vezes, né, tá na tabela 9.000, mas às vezes a gente em 8.000, 7.000, a gente já verificou esse processo. Então não tem necessidade de chegar até os 9.000. Então a gente vai sempre observar a pele da pessoa. Então, por exemplo, digamos, chegamos aos nossos 6.000 joules, por exemplo, e a gente verificou que tá ok, tá epidemiado, e a gente pode paralisar, por exemplo. Feito isso, a gente vai então colocar o equipamento em pausa, delimitar um novo parâmetro, e para que a gente não precise ficar fazendo contas, por exemplo, aqui estou em 6.400, para 9.000, para não ter que fazer conta, a gente vem aqui no C de Clear, e ele zera o parâmetro para a gente. A gente pode então colocar ele em pronto, e novamente fazer o próximo quadrante, tá? Este é o modo varredura, lembrando que é uma breve explicação. O treinamento deve ser realizado com um profissional. Além desse modo varredura, a gente tem então aqui o configurações livres, que também é denominado modo HR ou modo pontual. No modo pontual, cada disparo que você dá, você já está entregando a energia no fototipo que você deseja. Então, por exemplo, vou utilizar o fototipo 3. Por exemplo, vou utilizar, por exemplo, numa barba, onde o pelo é muito grosso. Vou utilizar uma energia de 12. Vou utilizar, por exemplo, vou dar um clear aqui. Vou utilizar, por exemplo, num buço feminino, que já tem mais tempo. Então, um pelo mais fino, a gente pode utilizar uma quantidade maior de energia, por exemplo. Isso aí cabe ao treinamento presencial, onde você vai treinar também uma pessoa. É mais aqui só para a gente entender o equipamento, lembrando que o treinamento é importante ser feito. Então, informado qual que é a energia que a gente vai utilizar, a gente coloca OK, ela fixa aqui, e o equipamento dá para a gente automaticamente a frequência em Hertz. Novamente, a frequência é quantos disparos serão dados por segundo se a gente pressionar o gatilho e segurar. Tá? Neste modo de configurações livres, essa questão de energia não nos interessa muito, porque cada disparo já entrega os 14 joules. Eu não preciso ir disparando até conseguir atingir o meu objetivo. Então, por exemplo, eu quero mais energia, eu quero, por exemplo, 18. Então, eu vou coloco aqui em pronto, cada disparo que eu der, ele já vai entregar o 18. No Galaxy Fiber e no Fiber Evo, o detalhe do som do disparo que é importante, que é um detalhe, às vezes, um pouco diferente do que a gente está acostumado em alguns outros equipamentos. Aqui é o seguinte, cada bip que a gente escutar será o ciclo que está aqui em formato. Então não sei se a câmera vai conseguir visualizar. Aqui eu vou fazer um teste no papel. Vamos ver se a câmera vai conseguir pegar. Aqui, ó. Cada bip eu estou dando 3 disparos. Se eu aqui alterar, por exemplo, colocar aqui, vou dar um círculo aqui, vou colocar 10, que aí ele vai me mostrar o máximo que dá para essa fluência. Por exemplo, 10, que é o máximo de disparos que ele consegue me dar nessa fluência, nesse fototipo. Você vai ver aqui no papel que ele vai dar 5 disparos e aí sim um bip. Então a gente tem que sempre verificar essa questão, porque alguns equipamentos, cada bip significa um disparo.
Aqui, na verdade, cada bip significa um ciclo dado nesse que a gente selecionou aqui. Por exemplo, se eu colocar 1, aí sim será um disparo, um bip, porque é o que eu selecionei aqui. Se eu alterar novamente, por exemplo, para 3, você vai ver que a cada 3 ele vai dar o bip. É um equipamento muito simples de operar. É interessante esses dois modos de aplicação, porque você pode às vezes iniciar num paciente que sente muita dor, um paciente que tem um fototipo muito alto, no modo de configurações de modo rápido, que é o modo varredura, e após 3, 4 sessões você alterar para configurações livres, ou você pode começar desde o início com configurações livres. Então é um equipamento interessante nessa parte porque ele disponibiliza esses dois modos de aplicação. Qualquer dúvida que tiver, estamos sempre à disposição.